A paz, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao vídeo. Aqui quem fala é o Edson Melo. E nós estamos voltando para essa videoaula, Ademab Escola Bíblica, falando sobre o personagem bíblico. E o personagem bíblico que hoje nós vamos estar falando é sobre Daniel. O tema é sobre Daniel, que está em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Essa videoaula é somente uma introdução, porque o livro de Daniel, o personagem de Daniel, tem muita riqueza e nós vamos apenas dar uma introdução bíblica, tá bom? Nós vamos estar introduzindo primeiro essa lição e depois nós vamos estar voltando com a segunda parte do vídeo. Então se encontra em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Essa introdução sobre o livro de Daniel, nós vamos estar voltando um pouco mais, porque Deus, ele chamou um homem. Que homem foi esse? Abraão. E através de Abraão, Deus formou uma família. Deus chamou um homem, forma uma família e através dessa família, Deus forma uma nação. E essa nação que Deus forma, agora passa a se chamar Israel. Lembra da aula que nós falamos sobre Jacó? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel, a nação de Deus. E essa nação de Deus, o povo de Deus, ele vivia sob a teocracia. O que é teocracia? Teocracia é o governo de Deus. E Deus ele estava governando o seu povo através dos juízes, o qual ele mandava ali para poder governar o seu povo. Ficou ali liderando 330 anos. A teocracia é o governo de Deus. Só que nessa teocracia, nesse período de juízes, o povo de Deus ele estava vivendo um ciclo vicioso. Que ciclo vicioso era esse? O povo pecava, aí vinha o juízo, depois do juízo, o arrependimento, e depois do arrependimento, a restauração. Então ficava nessa roda gigante. Pecado, juízo, arrependimento e restauração. Nessa teocracia, o povo começou a pedir o último juiz, que sabemos que foi Samuel, depois de Eli. O povo começou a pedir um rei. E pedindo rei, o povo estava rejeitando a teocracia de Deus, que era o governo de Deus. O povo então entra agora na fase de monarquia. Monarquia significa governo dos reis. O povo começa a pedir um rei. Então, os primeiros reis que governam agora a nação de Israel é Saul, Davi e depois Salomão. Saul, Davi e Salomão, eles reinaram por 40 anos em Israel. Depois que Salomão morre, reina o seu filho, Roboão. Só que o reino norte não estava muito satisfeito, então levanta-se um seu irmão, Jeroboão, e conspira. Ele faz uma
rebelião contra Roboão. Aí aparece o quê? A divisão dos reinos. Reino Norte, Israel, capital Samaria. E Reino Sul, Judá, capital Jerusalém. No Reino Norte, reinaram-se 19 reis. 19 reis no Reino Norte. No Reino Sul, reinou 20 reis. E no Reino Sul, que era a capital Jerusalém, Judá, ela volta aos seus maus caminhos. Ela volta a praticar abominações ao Senhor. Ela entra na apostasia. Então o que Deus faz? Deus, ele prepara um cativeiro para poder que o seu povo venha sair desse caminho mau e venha voltar para os seus braços novamente. Então Deus, o que ele faz? Ele disciplina o seu povo. É o que nós acabamos de ler em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O qual está escrito que no terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, que é no Reino Sul, veio Nabucodonosor. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que ele faz? Ele cerca Jerusalém. Quando ele cerca Jerusalém, a Bíblia diz que o próprio Deus, o Senhor, entrega ao rei Joaquim, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. E agora o povo passa a ser levado para o cativeiro. E nessa leva do cativeiro, o que acontece? É levado o jovem, ainda era jovem, o jovem Daniel. E quando leva esse jovem Daniel, leva também alguns dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então, aqui nessa rápida introdução, o livro de Daniel, ele trata o conflito entre o reino de Deus e o reino do mundo, o reino humano, aquilo que o povo escolhe. Só que Deus, ele está no controle da situação. O nome Daniel, que nós colocamos aí no nosso grupo do WhatsApp, significa Deus é o meu juiz. Então essa é a primeira parte dessa introdução. Amém? Que nós vamos agora voltar com a segunda parte, que nós vamos estar falando desse personagem bíblico, Daniel. Nós demos uma rápida introdução para você entender que independente do cativeiro, que independente da circunstância, Deus, ele está no controle de tudo, porque ele é o nosso juiz. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém?